Bom dia com Deus, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Eu gostaria de desejar uma excelente manhã, uma sexta-feira abençoada para a sua vida, para a sua família. Eu gostaria de trazer uma reflexão hoje para você, está em Mateus 14. O texto é do versículo 22 ao versículo 33. A Bíblia, nessa narrativa, diz que Jesus ia despedir a multidão, depois de ter ocorrido o milagre da multiplicação dos pães, e ordenou que os discípulos entrassem no barco e esperassem do outro lado. Jesus despediu as multidões, ficou a orar sozinho, e alta madrugada ele foi ao encontro dos discípulos, porém ele foi de uma forma inusitada, para os homens, não para ele. Ele foi ao encontro deles andando sobre o mar. A tempestade, os ventos, o mar forte açoitava o barco. E com Jesus aproximando, os discípulos se aterrorizam, os discípulos se amedrontam. Já estavam com medo, mas ficam aterrorizados. E diz, é um fantasma. Jesus fala, não, calma, sou eu. Lembra do eu sou? O nome que a gente vê na Bíblia dizendo que é o nome de Deus, eu sou. Jesus falou, sou eu, não tenham medo. E os discípulos aterrorizados, ficam ali naquela apreensão. Pedro grita, Jesus, se tu és filho de Deus, manda-me ter contigo andando também sobre as águas. Jesus prontamente fala, vem Pedro. Pedro levanta-se do barco, pisa sobre as águas e caminha na direção de Jesus. Ele caminha na direção de Jesus. E ele está caminhando na direção de Jesus, olhando para o foco, para o alvo, para Cristo. Mas em certo momento, ele percebe o vento que batia sobre ele. Ele olha ao seu redor e vê que ele está sobre as águas. E aquilo muda o foco da sua direção, muda o foco da sua fé, muda o foco que ele estava, que era olhando para Cristo. E ele começa a olhar para o mar, para o lado, e começa a afundar. E pede socorro, Jesus me socorre. Jesus prontamente estende a mão e tira Pedro dessa situação de afundar. E Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? A mensagem de hoje é para você, que talvez esteja com uma fé enfraquecida. Jesus, ele tem poder de andar sobre as águas. E tem poder para nos fazer andar sobre as águas. Ou seja, ele tem poder para nos fazer vencer todos os nossos obstáculos. A questão é obediência e foco. Pedro obedeceu. Jesus chamou, vem. Pedro obedeceu. Pedro foi ao encontro de Jesus. Pedro tinha um foco que era Jesus. Ele obedeceu e ele tinha foco. Mas no momento em que ele mudou o seu foco e começou a olhar para os problemas, para a adversidade, para o mar, ele começou a afundar. A minha palavra para você hoje é para que você tenha fé em Cristo. Não mude o foco. Não desista. Deus tem algo para você. Deus quer te levar a uma dimensão espiritual esplendorosa, ao céu. Deus quer te levar a viver momentos felizes, momentos de Deus para a sua vida. Felizes que eu falo, não por conta de todas as situações materiais, porque Deus não nos prometeu passar por cima dos problemas por conta de riqueza, passar por cima de alguém, correr atrás de bênção, correr atrás de bens materiais. Não. Ele prometeu a alegria para nós que é morada no céu. A sua vitória é quando Cristo voltar e você ir morar no céu com Ele. Essa é a nossa vitória. A alegria que Deus promete para nós é estarmos no céu com Ele em toda a eternidade. Aqui na terra nós passaremos aflições, Ele nos advertiu. E Pedro teve uma aflição. Pedro estava no barco. Pedro estava sendo afligido pelo barco. Mas Pedro começou a andar pela água. E andando pela água, ele experimentou estar com Cristo. Mas ele olhou para os lados e começou a afundar. Meu recado para você hoje, não olhe para os lados.
Não olhe para a adversidade, não olhe para a tempestade, não olhe para o vento que está batendo sobre o teu rosto. Olhe para Jesus, foque em Jesus. Pedro venceu em Cristo, mesmo diante de todas as quedas, mesmo diante de todos os tropeços, Pedro venceu, porque ele tinha Cristo, ele foi com Cristo, ele estava com Cristo. O meu desafio para você hoje é, mesmo diante de todas as adversidades, não desista de Cristo. Não desista, porque Ele não desiste de você. Não perca a fé em Cristo. Tenha fé nele. Viva todos os momentos da sua vida focando uma intimidade com Cristo, uma intimidade com Deus. E que Deus abençoe o seu dia. Que Deus transforme o seu dia. Deus multiplique a sua fé, para que você não venha a afundar nas tempestades, não venha a afundar no mar da desilusão. Que Deus te abençoe. Te dê uma excelente sexta-feira. Um beijo e um abraço do amigo PC.